Bota aí no chat aí que vocês estão me ouvindo, por favor. Ah, agora estão ouvindo? Top! Antes de mais nada, eu queria parabenizar a todo mundo. A galera aí já está começando a aparecer os resultados. Fico muito feliz. Se alguém ainda tiver com dificuldade, não se sinta menor do que os outros que já estão tendo resultados. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu período. E é assim mesmo. Foco no longo prazo. No mercado financeiro, existem pessoas que com 3 meses já começam a alcançar consistência, outras com 6 meses, outras com 1 ano. O máximo que eu vi foi um rapaz com 4 anos de mercado conseguir alcançar consistência. Só que eu posso dizer uma coisa para todos vocês, tá? Que eu não conheço ninguém com mais de 4 anos no mercado que esteja numa situação complicada, financeiramente falando. Essa pessoa mesmo que eu acompanho, que ficou 4 anos para começar a ser consistente, a meta dela hoje é de R$ 500 por dia. E ela consegue bater essa meta todos os dias. Então, me diz aí, qual profissão que paga aí R$ 500 por dia? É bem difícil, né? Ué, tá sem áudio ainda aí, ô Éder? Deve ser alguma coisa aí, cara. Então, como eu tava. Para você aí, tipo, tirar, vamos dizer aí, R$ 15.000 por mês, R$ 10.000 por mês, você teria que fazer 5, 6 anos de faculdade e torcer ainda para conseguir arranjar um bom emprego, para trabalhar para alguém. E, e aqui no mercado a gente tem essa possibilidade de alcançar esses resultados trabalhando no conforto da nossa casa. Então, isso é muito bom e eu queria dizer que aqueles que, se por algum motivo ainda estão tendo dificuldade, pensem nisso, no longo prazo. Eu tenho 7 anos de marinha. Queria eu ter 7 anos de mercado financeiro. Com certeza, talvez não estaria nem morando no Brasil mais. Eu tenho um desejo muito grande de morar lá fora. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Para começar a nossa aula. Mais um incentivo aí para todo mundo. Eu tenho 2 anos de mercado financeiro e já conquistei muito mais do que 7 anos na marinha. Então pensem nisso, tá bom? Nossa aula hoje vai ser sobre gerenciamento e nós vamos aprender bastante aí. O payout está bem ruim. O pessoal lá da equipe ficou sabendo que a gente ia entrar aí para operar junto a eles, foram baixar o payout. Então eu vou seguir aqui a aula de gerenciamento. Como tudo, como você já tem visto, eu tento passar tudo de uma forma muito simples para vocês, para que vocês possam entender. Não adianta nada eu ficar falando palavras bonitas aqui e essas palavras ficarem ao vento e ninguém entender nada. Então, assim como todo o restante, o meu gerenciamento é bem simples, mas é um gerenciamento que, se bem aplicado, dá bastante resultado. Estão vendo aqui? Eu faço meu gerenciamento. Eu não utilizo planilha, tá? Antes que me perguntem, não utilizo planilha. O meu gerenciamento é feito anotado na agenda. Pô, Humberto, por que que teu gerenciamento é feito anotado numa agenda? Porque eu acredito que você, quando utiliza a planilha, você começa a operar, ainda mais agora nessas condições que a gente está utilizando a MT4, o que a gente faz? A gente minimiza a planilha e fica aqui com o gráfico da IQ e o MT4 aberto. O que isso pode ocasionar? Pode ocasionar da gente, em algum determinado momento, ir para Nárnia e acabar entregando mais do que deveria ir e não seguir o gerenciamento.
Então, no meu começo era uma pessoa muito indisciplinada, e aos que têm dificuldade aí com stop, eu também tinha, e esse gerenciamento me ajudou a, primeiro, sair o primeiro mês no zero a zero, e depois do primeiro mês no zero a zero, eu com os mesmos, era R$ 1.000 na época, né, com os mesmos R$ 1.000 que eu terminei o mês no zero a zero, eu consegui terminar o mês seguinte. Terminar não, né, chegar no dia 20, 21 do mês seguinte com R$ 20.000, começando com 1.000, seguindo esse gerenciamento aqui, começando com R$ 1.000, eu no dia 20 estava com 20.000. Aí, como eu estou dizendo para você, isso aqui foi meu primeiro mês, segundo, né, o mês que eu terminei no zero a zero eu conto como um mês que eu tive consistência também. Então, isso aqui foi o meu segundo mês consistente, usando esse gerenciamento aqui. Então, por mais que ele seja simples, deem valor que vocês vão ver que vai dar certo. Cheguei a 20.000, mas como eu disse para vocês que eu era uma pessoa um pouco indisciplinada, desses 20 eu saquei R$ 9.500 e no dia seguinte quebrei com R$ 11.500. Entreguei tudo. Só que não foi tão ruim, porque eu ainda estava num lucro de R$ 8.500. E esse mês, de certa forma, mudou a minha vida no mercado. Que a partir daí eu comecei a ter bons resultados, sempre sacando, porque eu era uma pessoa indisciplinada, como eu disse para vocês. E outra coisa que eu sempre falo, às vezes mais com o pessoal que me chama no privado, mas vocês precisam se conhecer. Se vocês sabem que vocês não têm essa disciplina que deveria ter, vocês ou operam colocando só o stop e saca todo dia, ou vocês deixam um valor um pouquinho mais alto do stop lá, mas saca todo dia, entendeu? Então, o que que eu comecei a fazer? Eu colocava um valor de banca lá, tipo R$ 2.000 e tal, fazia um determinado valor, sacava. Depois, determinado valor, sacava. Geralmente, nesse período, porque, tipo, foi aí um período de mais uns 6 meses, mais ou menos, eu continuava quebrando, só que eu já não quebrava mais com o meu dinheiro. Eu tirava um lucro considerável e depois eu quebrava, entendeu? Então, isso me fez crescer muito no mercado, e aí eu comecei a trabalhar esse ponto de disciplina, e hoje estou aqui falando com vocês, sendo um cara bem mais disciplinado do que eu era. Mas, se eu falar para vocês que em alguns dias eu também não vou para Nárnia, eu vou estar mentindo, somos seres humanos. 1.200 ou 120.000? Aonde isso? Tá, então, aí eu vou tocar aqui a aula de gerenciamento, depois eu tento abrir o microfone aí se o fantasma ajudar a gente, para ver se vocês vão ter alguma pergunta aí, qualquer coisa vocês colocam no chat também que eu sempre estou acompanhando aqui. O que acontece? Eu faço meu gerenciamento na agenda, depois eu até posso mandar uma foto para vocês lá no grupo para vocês verem como é que funciona. É bem simples. Eu faço primeiro uma sequência de 5% ao dia, que foi essa sequência que eu fiz aqui, começando com uma banca de R$ 1.000. Hoje é dia 15, né? Então, a partir de amanhã, você buscaria já a meta de 1.050, 5% da banca. Faça uma tabela de 5%. Não vou mostrar isso aqui não. Vou deixar aqui só na de 5%. Faça uma tabela de 5%. 5% aqui, 5% aqui, 5% aqui, sempre utilizando juros compostos. Nesse gerenciamento, eu só conto dias úteis. Então, por isso que está esse espaço aqui, ó. Ah, então eu não vou operar OTC? Fica a critério de vocês. Eu vou explicar aí como dá para fazer para operar em OTC utilizando esse gerenciamento e usando o OTC a seu favor. Mas
tem que ter um pouco de disciplina, caso comece a perder, não entregar mais do que deveria. Então você vai botar aqui, tá lá, 5% ao dia, correto? Se fosse um mês completo, 22 dias, é o que não é o caso aqui nosso, você buscando 5% ao dia do teu valor inicial, geralmente você vai terminar com 3 vezes esse valor, 5% ao dia. 5% ao dia é uma meta bem razoável, tá. Eu aconselho aí quem está começando, quem quer ser mais conservador ainda, busca 3%. Minha voz está falhando às vezes, pode ser que seja a minha internet. Calma aí, deixa eu ver se eu dou um jeito aqui. Aí tá normal? Pô, então deve ser a sua internet. Tá. Então, como eu estava falando, por favor, vamos ficar aqui na parte de gerenciamento, que aí depois a gente vai lá e opera, tá? Eh, Pigarro? É meu pigarro mesmo, mano. Tem um pigarro aqui que é complicado. Deixa eu falar, aí, eh, quando a gente conta 22 dias, que são os dias úteis, né, geralmente dá 3 vezes o valor. Então, se você começar ali com R$ 1.000, geralmente com 22 dias você conseguindo buscar os 5% ao dia, você vai terminar com 3.200, se eu não me engano, 3.200. Tem até uma calculadorazinha que eu uso, que eu até vou botar lá no grupo para vocês verem também, que ela é bem legal. Minto, termina com 3.200 não, termina com 2.925. 3 vezes o valor inicial praticamente, né. Se você começar com uma banca de 2.000, você vai terminar ali com 5 e pouco, 5.900 e pouco, e por aí vai. Eu acho não, eu tenho certeza, que você triplicar o seu capital em um mês é muita coisa, entendeu? Porque por mais que opções binárias a gente deva ver, nós que queremos, ser traders profissionais, a gente deva ver como uma profissão, a gente também precisa ver como investimento. E nenhum investimento triplica o seu capital em um mês, tá? Acho que nem essas pirâmides malucas aí, elas prometem isso tudo. Então, é uma meta muito top e, para mim, até conservadora. Caso alguém queira ser um pouco mais conservador e queira fazer 3% ao dia, você dobra o teu capital, tá? Você dobra o capital. Terminaria o mês com 1.916. Então, dobraria o seu capital. E aí, como é que a gente vai fazer essa questão aqui do gerenciamento? Vocês já perceberam que quando vocês estão operando, vocês têm uma meta ali, sei lá, hoje eu vou fazer R$ 100. Vamos dizer que a meta de vocês seja R$ 100. E já repararam que geralmente você nunca termina com os 100? Ou você termina com um pouquinho menos, se você quiser parar com 95, por aí, ou você termina com um pouquinho mais, 110, um exemplo. Então, como que eu fazia? Como que eu faço, na verdade? Toda vez que você terminar com um pouquinho mais, na verdade, toda vez que você terminar não, você sempre vai tentar terminar com esse pouquinho a mais, entendeu? Você terminando com um pouquinho a mais, nesse caso aqui, vamos dizer aí, R$ 10 a mais, você vai utilizar esses R$ 10 agora, no mesmo dia, como margem para chegar na meta do dia seguinte já, entendeu? Então, tipo, tá operando amanhã, tua meta é essa, correto? Você está ali com uma banca de R$ 1.000. Se sua banca for menor, você faz o cálculo em cima da tua banca, 5% ao dia. E tua meta hoje é R$ 50, correto? Você terminou com 55. O que que você vai fazer agora? Você vai ter R$ 5, você vai ter R$ 5
de margem para você buscar os 103. Você vai entrar com um exemplo, tá? Com os R$ 5 que você tem de margem, você vai entrar numa operação com 2,50. Se você acertar essa operação, você já vai ter uma margem aí de R$ 7. Você já consegue entrar numa operação com R$ 3, por exemplo, entendeu? Você acertando essas 2 operações aqui, aí ficou top. Já tá com uma margem de R$ 10 aí praticamente. E você sempre vai utilizando essa margem no começo de forma um pouco mais conservadora e depois começando a se arriscar um pouco mais para chegar na meta do dia seguinte, entendeu? Só que aí, prestem atenção nisso, você tem R$ 5 de margem, correto? No caminho entre os 55 e os 103, você chegou a, sei lá, a 80, um exemplo. Chegou a 80. Depois que você conseguiu chegar a 80, você começou a entregar, começou a errar. Você vai parar nos teus 5%, que já foi o valor da tua meta. Tu vai parar ali nos 5%. Entenderam? Então, você vai ter entregue ali R$ 30, mas vai parar ali com a tua meta batida, ó. Bati minha meta. E dando certo, você conseguindo ultrapassar isso aqui e chegar nos 103, você vai tentar de novo, se você quiser, é claro, porque assim, eu não sei se vocês já perceberam, só que quando você fica muito tempo operando, pelo menos isso acontecia muito comigo. A minha cabeça ela começava a ficar quente, sabe? Era como se fosse uma dor de cabeça sem ser dor de cabeça. Então, evitem esse estresse. Então, tipo, se vocês começarem a sentir que tá ficando fadigado com relação a isso, para na hora, entendeu? Só que vamos dizer que você, pô, tá animado, tá fluindo e você queira buscar a meta do dia 18 já. Você vai fazer o mesmo processo. Só que agora você vai proteger os 103, entendeu? Vai proteger os 103. Então você já está com 10% batido de meta no dia. E você sobrou uma gordurinha ali, e com essa gordurinha você vai buscar já a meta do dia 21. E vai começar ali buscando a meta do dia 21. Se no meio do caminho, dos 103 até os 215, não, perdão, dos 103 até a meta do dia 18, que é os 157, se no meio desse caminho você começar a entregar de novo, você vai parar nos 103, com 10%, sem sentimento de perda, sem sentimento de que, caraca, perdi dinheiro, sem sentimento. Por quê? Porque você já está com 10% batido, entendeu? Caso você chegue nos 15%, e é o máximo que eu aconselho a tentar no dia, ainda mais para quem está começando, você no dia 15. Não, ó, o Bruno perguntou aqui, as entradas nesse gerenciamento seriam de R$ 10? Até você bater os 5%, seriam de 1% do valor da tua entrada, do valor da tua banca. Foi boa pergunta. Você, até bater os primeiros 5%, você ia operar com 1% da banca. Ou, se você preferir, 0,5%. 0,5%. Eu aconselho 1%. Mas se preferir, 0,5%. Depois que você bate o primeiro valor, se você estivesse operando com 1%, aí você abaixa para meio no começo. Entendeu? É o que eu falei aqui, você tem R$ 5 de margem. Então, você abaixa ali, vamos dizer, uma margem um pouco maior. Vamos dizer que você tem R$ 10 de margem, e R$ 10 é o valor da tua entrada, é 1% da tua banca. Então, tu vai usar meio, tu vai usar R$ 5, entendeu? Então, tu vai ter 2 entradas ali para conseguir levantar esse teu capital, entendeu? Se você acertar na primeira, top, que aí tu já vai conseguir desenvolver e vai ficar cada vez com um valor maior de margem, entendeu?
até chegar aqui nos 103. E aí, sucessivamente. Quando chega no 103, você já faz a mesma coisa de novo. Volta para os 0,5%. Entendeu? Conseguiu passar do 103, vai buscar ali os 157. Ó, o Cristiano perguntou, Soros, se dá para fazer um Soros ali com excesso da meta. Dá, entendeu? Se você quiser tentar um Soros, dá. É o que eu tô falando com vocês. Essa questão aí já vai ajudar no psicológico de vocês, até para vocês aumentarem o valor das entradas de vocês. É igual quando o pessoal fala, pô, tô fazendo operação com valor fixo. Quando eu aumento a mão, eu erro. Só que aqui nesse caso, por mais que você aumente a mão aqui no meio disso aqui, se você errar, você já tá com a tua primeira meta batida, entendeu? Então, você não vai ficar com aquele sentimento de perda, ou pelo menos a intenção é essa. Gabriel, Soros é quando você entra numa operação, tipo, com R$ 10 e tá pagando 85% lá na IQ. Tá pagando 85%. Você entrou na operação com R$ 10, você acertou, você vai pegar os R$ 10 da primeira entrada e mais o lucro da entrada, mais os 8,50. E vai entrar em mais uma entrada com esse valor todo aqui. A 85%, se você acertar, você vai ficar aí com 30 e poucos reais, 36, sei lá, R$ 36. Você pega esses R$ 36 e entra em outra operação, entendeu? Que é o lucro da entrada, é o valor da entrada mais o lucro que você obteve acertando. Isso que é Soros. Então, é como eu estava dizendo, se você quiser fazer um Soros, você pode tentar fazer um Soros. Se você quiser continuar com mão fixa, continua com mão fixa. A intenção aqui tipo, é um gerenciamento simples, mas a intenção é você proteger o teu capital, proteger a tua meta. Você vai bater a tua meta. Depois que você bateu ela, você protege ela. Você já está com a meta batida. E você vai buscar o valor do dia seguinte. Cara, eu faço no máximo 2. É o que eu falei com vocês no início dessa aula. Vocês têm que se conhecer. Tipo, tem um amigo meu que ele opera também. Aí ele fala pra mim, cara, esses dias ele tava conversando comigo, ele falou, cara, eu nunca consigo fazer 5 mãos de Soros. Chegar sempre na quinta eu erro. Eu falei, por que que tu não faz só 4? Aí ele é mesmo, né? Nunca pensei por esse lado. Então, tipo, eu geralmente é algo no meu psicológico. Às vezes eu consigo, mas eu tenho essa dificuldade. Geralmente, na terceira mão dos Soros eu sempre erro. Então, quando eu vou fazer Soros com valor um pouco mais alto, eu sempre faço 2 mãos só, entendeu? Sempre faço 2, porque eu me conheço. Então, é o que eu tô falando com vocês, vocês precisam se conhecer. Vocês precisam ter autonomia de saber como agir e como lidar com relação ao próprio psicológico de vocês. Se você, o Gustavo, tá perguntando no caso se você tá tipo operando e fica aquela gordurinha lá e tipo na primeira operação tu erra, né? Com aquela gordura ali. Tu para na hora, pô, tu já tá com a tua meta batida, entendeu? É o que eu tô falando aqui com vocês, com relação a proteger a meta. Quando você alcançar os 5%, os primeiros 5%, o teu stop loss agora vai ser ele, entendeu? Então, tipo, sobrou ali R$ 5 a mais da meta, você vai ter esses R$ 5 para chegar no valor seguinte. Se você perder esses R$ 5, tu para. Sem sentimento de perda, entendeu? Sem sentimento de perda. Você para nos 5%. Ó. O Gustavo perguntou se ao invés dele conseguir alcançar o stop gain, ele alcançar o stop loss. Você para com 5%. Eu vou entrar nesse assunto aqui, é uma parada interessante também, para fazer nesse gerenciamento, vocês vão ver que vai dar certo. Vocês já perceberam que geralmente aí a taxa de acerto operacional que eu passei para vocês é legal. Então, em dias que
tu tá respeitando bem, calma aí rapidinho. Eu já vou responder o pessoal que botou aí no chat, só para não perder o raciocínio aqui. Em dia que tá respeitando bem, você vai perceber que dá para alcançar um valor um pouco maior de meta, entendeu? Então, vocês vão ver que conforme for passando os dias, você vai bater ali os 5%, vai depois bater os 5% do dia seguinte, depois os outros 5%. E quando vocês forem perceber, você vai estar no dia 16 com a meta do dia 24 batida já. Aqui, ó, no dia 16 com a meta do dia 24 batida. Deixa eu ver aqui no chat. É... Minha meta é 100. Hoje eu fiz 250. Eu dobrei a meta. Eu poderia proteger os 200, isso, e usar os 50 para outra operação. Isso aí, é isso aí. A intenção é essa, entendeu? A intenção é, se você tiver bem, você não parar de operar, entendeu? Se você tiver bem, tá respeitando legal, você não parar de operar, só que você proteger o capital que você já ganhou, entendeu? A intenção é essa. Humberto, eu tenho um problema. Sempre quando eu perco 10% da banca fazendo soros em uma operação, eu tento buscar a perda minha do dia. Então, Alan, esse gerenciamento aqui é exatamente para a gente evitar isso, entendeu? Exatamente. Por que, que eu tô te falando isso? Porque você vai parar com esse sentimento de perda, entendeu? Você vai parar com esse sentimento de perda. Amanhã vocês todos vão operar, correto? Vocês vão buscar ali. Coloca na agenda de vocês. Eu não sei se vocês usam planilha, mas quem não usa, coloca na agenda. Anota ali 5% da banca por dia e faz ali, bota ali todos os dias ali. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o dia 31, utilizando a banca que cada um tem. Tenta ser, entre aspas, um pouco conservador até chegar nos 5%. Depois que você chegou nos 5%, sobrou uma gordurinha, tenta chegar nos 10%. Caso você comece a perder, você para. Tipo, sabe por que que tu fica com esse sentimento de perda e de querer recuperar? É porque é uma parada que eu tava falando com o Matheus hoje ou ontem. Galera, não se faz soros e nem alavancagem com o valor que você deposita na corretora. Entendeu? Não faz. Você faz soros e alavancagem com lucro. Você tá com um bom lucro na semana, entendeu? Por exemplo, aí o que o Cleiton tava falando, ele fez R$ 250 hoje. Pô, desses R$ 250, ele pega os 50 e faz uns soros com os 50, entendeu? Por mais que ele perca, a intenção é ele não ficar com esse sentimento de perda, de, porra, perdi dinheiro, entendeu? E outra, é uma situação que, tipo, vocês têm sempre que tem que ter isso na mente, que é o mercado é uma maratona, então sempre vai haver um dia após o outro, entendeu? E é uma parada que, tipo, igual o pessoal tava falando aí daquelas duas entradas que eu fiz lá, dos Soros, que eu peguei uma entrada de 10 mil e depois uma de 16. Aquilo ali era lucro. Então, mesmo que eu errasse a primeira de 10 mil ou até a de 16 mesmo, eu ia estar entregando meu lucro, sabe? E não o valor que eu depositei na corretora, entendeu? Então, eu já tinha blindado a minha mente ali para não ficar com esse sentimento de perda, caso eu errasse, entendeu? Porque eu decidi entrar naquela operação. Então, outra coisa também é que vocês precisam ter, como é que eu posso dizer? Serem honestos com você mesmo, com vocês mesmos, sabe? Tipo, se você tem um valor ali que você quer alavancar, coloca já na tua cabeça antes de entrar numa operação, antes de entrar na operação, você já coloca na tua cabeça. Se eu errar, eu vou parar, pô. É assim que eu faço, entendeu? Eu fico com esse sentimento também, cara, às vezes. É normal, pô. Eu fico com esse sentimento de caralho, eu vou recuperar. Vou recuperar, vou recuperar, vou recuperar. Só que o que eu faço? O que me ajudou a parar de fazer isso? É colocar antes da entrada, antes de dar o clique, mano. Antes de dar o clique. É colocar na minha cabeça. Se eu errar, eu vou parar. Entendeu? E pronto. E aí eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu errei, eu paro. Entendeu? Deixa eu ler aqui o pessoal botando aqui no chat. O Júlio perguntou:
quando eu fazia os soros, eh, quando eu peguei confiança, você fazia os soros com o lucro da semana de que forma? O que acontece, cara? Eu comecei a fazer mais soros, eu acho que de uns 4 meses pra cá, entendeu? Eu gostava muito de usar martingale. Pra quem não sabe, martingale é tipo, você erra a operação, você entra num valor ali, tipo, com R$ 100 numa operação. Se você errar essa operação, você vai entrar com 200, que aí, caso você acerte essa entrada aqui, você vai recuperar o teu preju e ainda lucrar. Só que antes de qualquer coisa, eu já aviso, cuidado com o martingale, porque se der mole, se você não tiver controle, você vai quebrar a tua banca, tá? E dobrando a tua mão em cada entrada errada, você vai quebrar a tua banca, entendeu? Então, se quem não usa, continua nem usando. É melhor ir pelo caminho dos soros do que do martingale. Então o que acontece? Como eu estava te falando, eu não utilizava muito soros não. Então o que eu fazia? Como eu estava ali com aquela gordura, eu ia botando um valor baixo na operação, entendeu? Nas operações que eu não tinha tanta certeza. E caso eu errasse, eu entrava com galha. E nas operações que eu via que tinha uma possibilidade maior de acerto, de chance de acerto, eu entrava com um valor um pouco mais alto, entendeu? Ficava ali alternando as minhas entradas. Deixa eu ver aqui o que que o pessoal tá botando no chat aqui. O Atlas botou: "Verdade, Humberto. Eu anoto no meu caderno as operações do dia e o lucro de cada operação. E anoto também o tempo de operação". Pô, legal, mano. Isso aí. Quebrei 2 vezes a banca com isso, aumentava a mão e zerava. É complicado. Nunca perdi 100 pila tão rápido na minha vida como perdi usando martingale. Isso aí. Não usa não, mano. Quem não utiliza, mantém. Mantém assim. Martingale é coisa do capeta, é isso aí mesmo. Mano, martingale é fogo mesmo. Então, ó, voltando aqui rapidinho, pra parte aqui do gerenciamento, a intenção, tipo, no começo pode ser até um pouco difícil. Não difícil, mas pode ser um pouco chato. Mas a intenção aqui, qual é? Você conseguir ficar ali pelo menos uns 3 dias na frente da tua meta, sabe? Quando você fica ali 3 dias na frente da sua meta, você começa a ter uma margem para você ficar mais tranquilo operando, entendeu? Então o que que você faz? Vamos dizer aí que no dia amanhã é dia 16, você teria que fazer ali os 1.050. Vamos dizer que você consegue estar um bom dia, você consegue chegar ali na meta do dia 21. Chegou ali na meta do dia 21. Agora que tu tá na meta do dia 21, em pleno dia 16, ainda é 16 aqui. 16/10. No outro dia, no dia 17, em vez de buscar os 103, você vai buscar os 276 já. Entendeu? Vai começar buscando os 5% dos 200, 1.276. Então o que que acontece? Caso você erre, perca, comece a perder aqui, a partir dos 1.215, você vai parar na meta do dia anterior, entendeu? Então, você está operando no dia 17, você está operando aqui no dia 17, com a meta do dia 21 batida, buscando a meta do dia 22 já, e se você perder, você vai parar na meta do dia 18, vai ser o teu stop loss. E mesmo você estopando o dia, você ainda vai estar um dia na frente da tua meta, entendeu? Você sempre vai estar um dia ali na frente da tua meta. Quando você conseguir fazer essa questão de estar 3 dias à frente, por exemplo, o Cleito, a meta dele era R$ 100, né? Vamos dizer que R$ 100 fosse 5% da banca dele. Ele fez 250, ele fez 15% ali mais ou menos, né? Por aí. Então o que que ele vai fazer? Ele tá ali com a meta, tipo, hoje era dia 15,
e ele já estava com a meta do dia 18, do dia 21 batida. 21. Os 250 era a meta do dia 21 batida. No dia 16, deixa eu reprogramar aqui. Aqui a meta dele era 100, né? 100. No dia 16 a meta dele era 150. Entendeu? Só que ele já tá aqui com a meta tá com 250 batido. Ele já vai buscar a meta do dia 22. E aqui sempre tentando fazer essa questão que eu falei com vocês. Ele vai buscar a meta do dia 22, tipo, é 300. Sobrou a gordurinha, ele vai tentar buscar a meta do dia 23. Caraca, 23. Sobrou uma gordurinha, ele vai tentar buscar a meta do dia 24. Isso no dia 16, operando amanhã, dia 16. Entenderam? Se ele começar a perder, ele vai parar nos 250, que é a meta dele do dia 21 ainda. Então, por mais que ele tenha perdido, ele tenha sido estopado no dia, ele ainda está 3 dias na frente da meta dele. Eu não sei se vocês estão acompanhando meus stories. Aquele rapaz que estava fazendo a mentoria individual comigo, ele está fazendo exatamente isso. Entendeu? Esses dias não, ontem ou hoje, ele perdeu R$ 1.000. Ele tinha chegado a 9.900, só que ele tá com a resistência aí nos 10.000, não tá conseguindo romper essa resistência, coitado. Chegou nos 9.900, começou a perder, ficou com 8.800, se eu não me engano. Entregou aí R$ 1.000. Pô, R$ 1.000 é muita coisa. Ele me mandou mensagem aqui puto. Caraca, mano, tô puto. Tô com sentimento aqui de recuperar e tal, com não sei o quê. Pô, perdi R$ 1.000 hoje e tal. Aí eu só fiz uma pergunta pra ele que acalmou ele e ele voltou ao normal. E hoje ele já me mandou mensagem dizendo que tá com 9.300 já de novo. Fez R$ 500 hoje. Qual foi a pergunta que eu fiz pra ele? Mano, você tá quantos dias na frente da tua meta? Aí ele, pô, mano, deixa eu olhar aqui. Aí ele, pô, mano, eu tô uns 7 dias na frente. Falei, então, meu querido, você não perdeu nada. Você não se dispôs a fazer 5% ao dia? Ele, sim. E você não colocou ali como meta no final do mês, você tá com tanto? Aí ele, sim. Falei, então, cara, tu não perdeu nada, mano. Tá aí 7 dias na frente, pô. Relaxa. E aí entra a situação que eu já falo com você. Aí ele ficou até mais tranquilo. Hoje operou normal, sem aquele sentimento de vou recuperar. E fez R$ 500, pô, tranquilo, entendeu? Humberto, se a gente bater o stop loss do dia buscando os 5% total da banca no outro dia. Eu não entendi muito bem a pergunta, não. Eu não sei se você entendeu, Gustavo, mas depois que você conseguir fazer, tipo, ficar com uma margem de uns 3 dias, o teu stop sempre vai ser o valor do dia anterior, entendeu? Sempre. Sempre vai ser no valor do dia anterior. Como você sabe que é hora de fazer o saque, cara, sei lá, velho, é pessoal teu, cara. É o que eu falei no começo. Se você. Pode ser, cara. Eu fazia quando eu dobrava. No meu início, o rapaz perguntou aqui quando que ele sabe que já tá na hora de sacar e voltar tudo de novo. Eu sacava quando eu dobrava. Eu dobrava o valor e sacava. Que aí agora o valor que tinha lá era só meu lucro. Só que aí eu voltava pro gerenciamento inicial. E aí já ficava mais solto, entendeu? O Matheus perguntou: tem algum exercício para se controlar? Exemplo, a gente está abrindo. Não, a gente está brigando com o mercado, não ganha e não perde. E ao invés de parar, a gente continua até bater o stop. Cara, tipo, o que eu faço? Se o dia tá ruim, eu já vou te responder, Dailies. Se o dia tá ruim, o que eu faço? Eu acerto uma operação, erro uma operação. Acerto uma operação, erro uma operação. Tipo, não aconselho fazer isso, tá?
se você for ficar com esse sentimento de perda, não aconselho. Mas vamos dizer aí que eu esteja buscando fazer R$ 50 no dia, correto? Estou buscando fazer R$ 50. Eu tô com uma entrada de R$ 10. Aí eu acerto uma, erro uma, acerto uma, erro uma. Comecei com 1.000. Pô, agora eu já fiz ali umas 6 entradas e tô com, um exemplo, 1.010 ainda. Tô com 1.010. Já fiz umas 6 entradas ali nesse jogo de perde e ganha. E o meu stop loss é 950, correto? O que que eu faço? Eu pego todo o valor até o meu stop loss, no caso seria R$ 60, e entro nele com uma operação. Espero uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade e entro nele com uma operação. Caso eu erre, eu estopei o dia, parei. Não vou ficar me estressando mais, porque o mercado não está não tá respeitando o meu operacional, então eu não vou ficar ali dando murro em ponta de faca. Só que eu também, eu também sou uma pessoa que eu também não gosto de parar sem entregar o stop loss, entendeu? Por mais que esteja ruim, eu vou até o meu stop, porque eu estou dentro do meu gerenciamento. Então eu entro com um valor que tem ali até o meu stop numa operação. Se eu errar, eu stop, paro, saio fora. Se eu acertar, eu provavelmente vou ter batido a meta, entendeu? E aí eu também stop, tipo, paro e meto o pé, entendeu? Isso é o que eu faço. Quando você tiver com uma margem boa aqui, cara, tipo, igual, você tá ali com uma margem de 10 dias já, 10 dias. Tipo, amanhã é dia 17, tu era pra estar com 1.103 e tu já tá com a meta do dia 30 batida. Pô, sabe o que eu fazia? Eu pegava ali, tipo, 3 dias. Até os 1.795 aqui, esses 3 dias para trás aqui daria mais ou menos uns R$ 240, correto? Pegava esses R$ 240 e entrava neles com uma operação só. Tipo, num dia bom. Aí aqui eu já fazia num dia bom. Entrava com eles numa operação só. Se eu errasse, eu ia voltar para a meta do dia 28. E ainda ia estar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias na frente. Agora, se eu acertasse, que geralmente era o que acontecia, eu batia lá a meta do dia 3, já, do outro mês, entendeu? E cada vez mais eu ia conseguindo proteger o meu capital e aumentar a minha banca. Deixa eu ler aqui as perguntas aqui do pessoal. Isso, se aplica sim. Uma banca de R$ 50, isso aí, tu bota ali 5% ao dia. 5% ao dia daria 2,50. Como, tipo, o mínimo de operação aí que é R$ 2, você vai fazer as operações com R$ 2, entendeu? Só que aí, tipo, tua margem tá um pouco apertada, mas dá para desenvolver isso, entendeu? Só que aí você mantém a tua mão fixa ali de R$ 2. O que que você pode fazer? Teu stop vai ter que ser um pouquinho maior, entendeu? Teu stop gain vai ser maior, mas teu stop loss também vai ter que ser um pouquinho maior. Você pode fazer um stop ali de 2 entradas. Tipo, errou 2 entradas seguidas, para. Que aí você vai ter perdido R$ 4, vai ser mais ou menos aí uns 10% quase da tua banca, entendeu? E você acertando, você começa a desenvolver isso e vai protegendo tua meta. Tipo, em um mês, deixa eu ver aqui, quanto que daria 5%, começando com R$ 50. Cara, em um mês, você terminaria o mês com 150, entendeu? Eu não acho que é um valor tão ruim, sabe? Só que se você conseguisse desenvolver isso aqui que eu passei, desse jeito, que provavelmente daria, porque, tipo, em 3 entradas com R$ 2 você já ia bater praticamente mais de 10% da tua banca, você ia conseguir levantar esse seu capital muito mais rápido do que chegar no final de um mês de 22 dias úteis com R$ 150 só, entendeu? O Alisson botou: comecei com 400, fiz 1.000 rapidinho, mas não consegui passar de 1.000. Sempre perdia quando passava disso. É psicológico? Sim, cara.
você tá aí com uma resistência aí nos R$ 1.000 na tua mente, entendeu? É igual esse rapaz, ele tava doido pra chegar nos 10.000. Ele tá tão ansioso pra chegar nos 10.000 que acabou criando uma resistência aí na cabeça dele. E aí toda vez que ele chega lá, ele faz um pullback aí e volta. Acho que o Gustavo disse, no caso de não conseguir bater a meta nos dias seguintes, simplesmente não conseguir bater a meta do dia. Se você não bate a meta do dia e estopa, você volta, entendeu? É o que eu falei. Você volta. 81 participantes, tem alguma coisa errada aí, hein? A gente não tem isso tudo lá no grupo não, tá, gente? Pô, se tem 81 participantes, eu tô vendo aqui, não tem 81 pra mim não, tá aparecendo 67. Se tem 81 participantes é porque tem gente aí me lesando, tá? Não posso só deixar só meu stop e buscar como se fosse 1.000 a minha banca? Pode, pô, faz isso, entendeu? E aí, se você quiser fazer, ó, tipo, tu deixa ali o teu stop, né? Tipo, R$ 50. Você conseguiu buscar os outros 50, que seria os 5%. Se você quiser sacar os primeiros 50, tu até saca logo, tá ligado? E deixa só o lucro ali tipo, faz ali uma brincadeira com aquele lucro ali. Humberto, como você fazia no início para operar numa fase ruim de gain no mercado? No mercado, já bateu o stop loss todo dia? Como manter o equilíbrio? Cara, tipo, é complicado, cara. Tipo, tu estopar ali 2, 3 dias seguidos tipo, confesso que mexe um pouco contigo. No início, né? Quando eu ficava estopando muitos dias assim, eu ficava uns dias sem operar, cara. Tipo, nem que fosse 2 dias. Pra colocar a cabeça no lugar, sabe? Teve uma semana dessa daí, acho que foi na primeira semana desse mês, que teve. Na primeira sexta-feira que teve o payroll lá nos Estados Unidos, eu comecei a semana bem, tipo, e tomei acho que 2 stops nessa semana. Aí, tipo, na quinta-feira e na sexta-feira eu não operei. Não, minto. Na sexta-feira eu não operei. Nem sábado e domingo, porque eu não tô operando na TC. Então, tipo, eu meio que. Não, minto, eu estopei 2 dias sim. Estopei 2 dias, eu não operei, acho que nem quinta e nem sexta, se eu não me engano. Fiquei 2 dias sem operar ali, sabe? E aí na segunda-feira eu voltei com sangue nos olhos, mano. Entendeu? Fazendo uma graça lá. Cara, tinha 87 participantes, mano. Que isso. Mas tá tranquilo. Deixa eu ver. Basílio, eu com uma banca pequena posso buscar 50% ao dia, tipo em uma banca pequena, 5% é centavos. Sabe? Só que você buscar 50% também, eu acho muito. Então o que você pode fazer? Busque 50%, mas primeiro coloca uma outra meta, sabe? Tipo 10%. Tua primeira meta seja 10%. Bateu os 10%, busca 20%. Bateu os 20%, busca 30%. Bateu os 30%, busca 40%. E se caso você comece errar, tu vai protegendo a meta do dia anterior, entendeu? Porque, mano, isso aí serve para todo mundo. Cara, 10% ao dia, 10% ao dia, cara, a banca pode ser pequena que seja. Cara, o valor que você consegue alavancar é muito grande, entendeu? Tipo, uma banca de R$ 50, você fazendo 10% ao dia durante um mês, operando só dias úteis, dá R$ 400 no final do mês, cara. É muita coisa. Eu acho muita coisa. Se fosse R$ 500, fosse uma banca de R$ 500, daria R$ 4.000, entendeu? É bastante coisa. É... Eu fiquei de quinta a segunda sem operar, não tinha cabeça, muito trampo fora. Isso aí, ó, outra coisa. Às vezes o pessoal aí tá operando e, tipo, tá com problema fora. Cara, uma coisa que eu teimava muito no início era, tipo, às vezes eu tava brigado com a minha esposa e ia operar. Caraca, eu sempre perdia, cara. Sempre perdia. Então, se você tiver com problema fora, não entra no mercado não, que você vai ser uma presa fácil. Geralmente é isso que acontece.
Uma dúvida, se você conseguir me responder. Fala aí, Bruno. 2 dias, cara. Bacana, irmão. Eu cancelei minha conta e abri outra. E meu número que usei na conta que cancelei está vinculado na antiga ainda. Será que eu vou ter que usar outro número na conta nova que criei? Não, cara, se você excluiu a conta, pô, zerou, mano. Entendeu? É, o grupo no WhatsApp tá com 66 pessoas, né? Então, tipo, uma pessoa, 2 ali, eu acredito que possa ser que a pessoa esteja a mesma pessoa, eu quero acreditar nisso, né, que a mesma pessoa está com dois Zooms abertos, mas eu quero acreditar nisso. Ah, tá falando que tá em uso ainda? Cara, bota outro número então, cara. Caio falou que tá buscando 5% com uma banca de 2.000. Se você fizer isso aqui que eu tô te falando, meu querido, você vai conseguir crescer essa sua banca aí bastante. Eu vou ver se a gente consegue operar um pouco aqui. Vou soltar o microfone aí rapidinho, caso vocês queiram fazer alguma pergunta aí do gerenciamento. Se o, se o, como é que fala? Se o nosso fantasminha camarada aí ajudar, vamos ver aí. Deixa eu só responder a pergunta do Ian. Posso dar um exemplo de mim mesmo. Falei com o Humberto que foi assaltado ontem. Retirei o dinheiro da IQ, 4.000. E o dinheiro que era para fazer o curso, Tô abalado pra caramba. Nem com vontade de operar. Tenho mais. Cara, é o que eu te falei, mano, lá no privado. É, mano, levanta a cabeça, entendeu? Claro, esfria um pouco a cabeça fora aí, mas, mano, levanta a cabeça. Pensa aí que, pô, tu deve ter aí nem 25 anos se bobear. Então, pô, mano, tem a vida toda aí pra recuperar isso aí, entendeu? E Deus vai te dar 100 vezes mais aí do que o inimigo levou, meu amigo. O STJPY tá bom? Então a gente vai tirar um dinheiro dele aí agora. Vamos lá? Vou botar aí. Deixa eu soltar aqui. Acho que todo mundo entendeu sobre o gerenciamento. Ativação de todos. E aí, alguém tem alguma coisa para perguntar? Aproveita. Beleza. Humberto, tá conseguindo me escutar? Tô. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu não sei se você respondeu muito bem, pelo menos pra mim. Vamos supor que eu tô nas operações. Aí, poxa, beleza, eu tenho minha meta, não bati. Aí amanhã eu vou pra minha meta de novo, mas também não bati. E tudo só tô, por exemplo, com capital de R$200. Ó, vem descontando. Aí o quê? O ideal é tirar 2 dias para relaxar, ou tentar estudar, ver onde que eu estou errando. Qual que é o seu conselho? Se você, tipo, eu entendi agora a tua pergunta. Uhum. Pera aí, rapidinho, deixa eu só travar de novo aqui no microfone. Tá bom. Tô vendo o que tá trabalhando. Que é essa operação de evolução. Então, o que acontece, cara? Tipo assim, se tu tá vindo ali numa semana de 2, 3 lojas seguidos, cara, dá uma pausa ali de 2 dias, revisa o que você tá fazendo. Uma coisa que eu acho maneira também, que de certa forma me ajudou um pouco, quem tiver essa possibilidade, é gravar suas operações. E depois de um tempo, não precisa ser no mesmo dia não, mas sei lá, depois de uns 3 dias, revisa. A maioria das vezes, você vai vendo ali os pontos que tu tá errando, tu fala: "Caraca, pô, entrei aqui afobado". Você estando de fora, tu olha e fala: "Caraca, por que eu entrei nessa operação aqui, cara?". Tipo, então no começo isso me ajudava muito também. Eu gravava as operações, depois eu ficava olhando. Aí, tipo, às vezes, igual, eu pegava uma operação, cara, chegava a ser engraçado, velho. Tipo, tá num gráfico de alta, pá. Aí eu entrava numa operação que, tipo, ao invés de eu entrar no movimento ali de pullback, seguindo a tendência, eu entrava contra. E, tipo, entrava contra e no meu operacional respeitava, cara, certinho. Aí depois eu ficava olhando e falava: "Caraca, por que eu entrei nessa operação, velho?". Então, quem puder fazer isso, faz isso, pô.
Humberto, não é sobre gerenciamento, mas olha agora o áudio JPY. Não consigo identificar se está em tendência de alta ou de baixa. Não consigo ver quando está em uma reversão de tendência. Tá, eu vou ver aí. Áudio JPY. Deixa eu abrir aqui. Mano, tá em tendência de baixa. Aqui no MT4, em M5, tendência de baixa. Mano, tendência de baixa, cara. Aqui, ó. Entendeu? Tendência de baixa, pô. Ricardo perguntou se 20% é uma margem muito grande. Mano, dessa forma que eu passei para vocês hoje, dá para buscar, entendeu? Mas o importante é você sempre resguardar o valor da tua meta anterior, tá? Sempre. Se você fizer isso, você vai conseguir ter bons resultados aí. Cara, nem deu tempo de eu traçar aqui, mano. Mas eu tava bem vendo uma venda aí, ó, nesse ponto aí. Deixa eu ver se é mesmo. Deixa eu ver se é. Não entra. Mas eu tava vendo uma vendinha aí, só que eu não tracei. Deixa eu ver. Tá, ó. É até bom perguntar isso aí. Muita gente ficou me perguntando isso aí durante a semana. Sobre reversão. Galera, quando o preço tá em tendência de baixa, ele vai vir rompendo tendência de baixa, correto? Pô, era, né, mano? Falei pra tu que era Falei pra vocês que era uma venda. Só que eu não tava traçado aqui. Era uma venda aqui, ó. Não peguei. Deixa eu falar. Se tá em tendência de baixa, ó, tendência de baixa. Aqui tem um suporte, aqui tem outro suporte. Ele vai vir rompendo com força ou até mesmo que venha rompendo mais fraco o suporte. O gráfico, ele não reverte, não vou dizer que ele não reverta assim, mas é muito difícil dele reverter sem antes ele fazer uma lateralização. Nem que seja uma lateralização de 20 minutos. Mas ele não vai tipo, o gráfico ele não vai despencar, depois ele vai subir revertendo, a não ser que seja alguma notícia, tá? Quando é alguma notícia, isso pode acontecer. Só que geralmente, no normal, ele vai vir descendo, vai chegar e outra, ele vai fazer essa lateralização, no caso de uma queda, num suporte forte. Aqui, ó, esse aqui é um suporte forte. Ele vai vir e vai se manter aqui nesse suporte. Depois de um tempo, ele vai, de tanto tentar ele romper esse suporte, ele não vai conseguir sustentar e vai voltar a subir, reverteu. Entendeu? Exatamente, é uma exaustão do preço, entendeu? A Caroline botou aí, é uma exaustão do preço. Isso aí, é uma exaustão, entendeu? E ó, aqui ó, vocês podem ver. Como é que eu sei aqui na IQ, em M1, que está em tendência de baixa? Ó, vamos pegar aqui. Tipo, aqui, se você for reparar, ele fez meio que uma mini tendência de alta, correto? Só que vocês forem reparar, os pontos que ele caiu, as quedas foram expressivas também, tá vendo? As quedas foram expressivas, não foram quedas, tipo, tímidas. E aqui ele voltou a cair novamente, com mais força, e você percebe que as velas verdes são bem tímidas, ó, e as velas vermelhas são bem expressivas, entendeu? Então, numa tendência, o normal é se acontecer isso, entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida?
Outra coisa, vocês estão olhando as notícias antes de operar, antes de começar a operar? Estão dando uma ida lá no calendário econômico, lá na Invest, para poder sempre, né? Isso aí, sempre. Vou ficar só no áudio JPY, tá? Apesar que falaram que o SDJPY tava bom, né? Vou ter aqui. Vou ficar no áudio JPY e o SDJPY. Olha aí, ó. Olha a queda aí que fez no SDJPY. Isso aí é típico da tendência de baixa, pô. Aí. E aqui tem um suporte, pô. Aqui tem um suporte. Ó, lá marcado lá agora no MT4 que eu acabei de marcar. Isso aí, mano. Notícia é igual café da manhã, não pode faltar, não. Deixa eu só terminar aqui de marcar aqui. A próxima aula, hoje é terça, quinta. Quinta-feira, eu vou ver se a gente fica mais na prática, só prática. Pra galera que tá com dúvida aí, poder pegar bem essa parte aí do operacional. Calma aí que eu já vou responder vocês no privado. No privado não, no chat. O Gabriel perguntou: fundos e topos de H1 são pontos fortes para uma reversão? São, cara. H1, H4. Só que, tipo, dá para identificar isso no M5 e M15 também. O Josimar perguntou: pegar a operação dentro de uma mini tendência, rola também ou eu tenho que esperar entrar a favor da macro tendência? Rola, rola. Rola sim, tá? Vocês só têm que ter a ciência do que vocês estão fazendo. Tipo, ó, tem uma mini tendência aqui. Eu vou pegar uma operação dentro dessa mini tendência. Entendeu? Caso top respeitou ali minha análise. Deu loss, pô, deu loss, mas é porque a macro, a tendência maior, eu tava contra ela. Entende? Por que acontece? O pessoal que é inexperiente, que tá começando agora, pô, quer ficar pegando operação contra a tendência, erra e fica, tipo, choramingando, sabe? Poxa, errei. Pô, tá rompendo. Entendeu? Tem que ter essa ciência. Quando você entra numa operação mais arriscada, você tem que saber que você está entrando numa operação mais arriscada, entra com um valor um pouco menor. As notícias. Flávio perguntou por que rompeu esse suporte. Por quê? Tendência de baixa, meu querido. Por isso que ele rompeu. É até aqui, ó. Era aqui. Por isso que ele até respeitou na próxima velha e voltou. Só que é o que eu tô te falando, a tendência de baixa. Entendeu? Eu não tô com o áudio SD aberto, não, ô Matheus. Tô com o áudio JPY e o SDJPY. Eu não vi aí essa zona, não. Eu vou ficar só com aqueles dois lá, tá? Vai ter operação no dia 17 pela manhã. Cara, eu tô vendo isso porque o Alexandre tá perguntando que a gente vai operar aí no dia 17, que eu tinha falado com vocês. Porque minha esposa tem uma consulta, cara. Vou ver aqui o horário da consulta e boto lá no grupo lá se vai ter mesmo ou não. Não acompanho o M1 na MT4 não, porque o M1 eu já acompanho na IQ, Gabriel. Entendeu? O Audi na venda agora, pô, já tem 2 minutos aí que tu perguntou.
Acabou que eu não consegui ver a entrada, ô Matheus. Humberto, explica aquilo que você falou no privado sobre ver a força da tendência para saber se vai romper ou não. Você disse que dava para ver a força da tendência M5 e M15, tá? Deixa eu só falar, ó, dá uma parada aí de perguntar rapidinho no chat aí, para eu focar nessa situação aqui. Eu não vou nem botar lá no MT4, mas eu vou mostrar isso aqui para vocês na IQ mesmo. Na IQ. Pô, como é que eu sei que a tendência tá forte? Tipo, nesse caso aqui, por exemplo, nesse caso aqui, que ele até respeitou depois, a tendência tá muito forte? Não tá muito forte, entendeu? Então aqui nesse ponto, até daria para eu pegar contra a tendência, sabe? Agora, em qual momento que eu não vou pegar contra a tendência? Eu vou botar aqui em M5 para vocês verem. Por favor, se puder segurar só um pouquinho aí no chat, eu vou responder já. Olha aqui. Deixa eu botar no MT4 aqui meu, para ver se tem. Só para não falar da minha cabeça, tá? Vou marcar aqui rapidinho. Ó. Tá. Olha aqui. Olha essa movimentação aqui que fez. Ó, a movimentação aqui. Pô, olha a força que as velas vermelhas estão tendo. Estão vendo? Pô, cara, eu não vou ficar tentando pegar a venda ali, entendeu? Eu marquei aqui no MT4 para ver. Tem uma resistência aqui. Tinha uma resistência não, um suporte aqui. Tinha outro suporte aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Mais ou menos. Repara uma coisa. Quando nesse caso aqui, que eu falei com vocês que a vela tá com muita força, essa vela aqui ela já demonstrou isso, que a tendência, essa vela aqui ela demonstrou que a tendência de baixa vai vir com uma força além do normal, entendeu? Então a gente vai esperar ela romper tudo que ela tiver para romper. A gente não vai pegar nada, compra e nem venda, porque ainda tá na vela de M5. Essa vela de M5 finalizou, vocês podem ver que a outra veio aqui, ó. Mais um pouco ela tocava nessa nossa marcação. Só que é o que eu falei com vocês, é uma zona. Aqui ela não chegou até a marcação de fato, mas ela respeitou a zona e caiu. Aqui respeitou de novo, caiu, eu já não pegaria uma entrada. Só que aqui eu também não pegaria a compra. Não pegaria. Por quê? Porque essa vela aqui ela demonstrou que a tendência de baixa está forte. Então eu não pegaria a compra. Entendeu? Eu vou esperar ela mostrar para mim o que ela vai fazer. Nesse caso aqui ela respeitou, aqui embaixo também voltou a subir. Aqui eu pegaria uma venda. Talvez aqui nessa venda aqui, em M1 tenha dado gain. Por mais que aqui pareça que no M5 deu loss, no M1 lá poderia ter saído no gain. Na próxima vela de M5 foi buscar uma zona mais acima. Pegaria outra venda aqui, esse pavio que deixou aí é nítido que deu gain. Estão vendo aqui? É o que eu estou falando com vocês. A gente vai priorizar as vendas. Entenderam? Voltou a cair, ó. Não faço mais nada. Ó, voltou a cair, não estou fazendo nada. Nem aqui eu não pegaria essa compra, porque para mim tá perigosa. Esperaria ele subir. Ó, subiu, terminou aqui. Essa outra vela nasceu aqui e ela foi lá tocar de novo, pô. Entendeu? Olha as entradas seguras que eu tô pegando. Ela tocou lá, ó. Eu peguei outra venda. Aí ela despencou. Pô, eu ia estar aqui tranquilo, com o braço cruzado, esperando aqui, tomando meu suquinho, esperando terminar a operação de quem? Tranquilo. Por quê? Porque eu já vi que ele tá na tendência forte. Então eu não vou ficar pegando contra a tendência, sabe?
É o que eu tô falando com vocês. Ó, rompeu. Rompeu, aí aqui ele já chegou num período de exaustão do preço, como eu falei com vocês. Então vocês percebem que, ó, ele tocou uma vez, tocou duas, tentou romper, não conseguiu. Tocou 3, 4, 5. Tá vendo que se formou uma mini lateralização aqui? E que depois disso ele tentou voltar a subir? Pode ser que ele volte a cair de novo? Pode ser que ele volte a cair de novo. Só que provavelmente, se ele voltar a cair, se ele não fizer uma vela expressiva igual essa, ele vai parar aqui de novo e vai lateralizar de novo. E vai tentar voltar a subir. Até ele conseguir subir ou ele conseguir romper com uma vela de força. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá botando aqui agora. Então, não tinha mais nenhuma pergunta, não. Vou apagar aqui essas linhas aqui da IQ. A gente tem mais 15 minutos de aula aí. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma operação aí. Só para verificar, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver se aqui teria dado gain nessa operação aqui, em M1. Vamos ver. Teria rompido, ó. Teria rompido. Terminaria nessa vela aqui. Teríamos tomado um loss. Mas acredito que vocês tenham entendido aí o fundamento das coisas. Pô, esse movimento aqui que ele fez... Caraca, já foi. Foi lá no MT4. Já desceu. Eu ia falar, vamos pegar uma venda. Olha aqui, ó, o SDJPY. Olha essas velas aqui de força que fizeram. Entendeu? Isso aqui me mostra que ele tá vindo forte na tendência de baixa. Entendeu? Então, por isso que eu tava falando com vocês. Dá pra ver no M1, dá pra ver no M5. Ó, ele veio forte, buscar essa região aqui. Ele tá tentando romper essa região. Se vocês forem reparar lá no MT4, em M5, ele tá, ó, meio que numa lateralização, tá vendo? Veio numa tendência de baixa forte, ó, baixa forte. Aqui, ele não conseguiu passar, caraca. Não conseguiu passar desse suporte, voltou. Agora aqui nesse outro suporte, ele tá fazendo uma espécie de lateralização. Tá vendo aí? E aqui talvez ele decida voltar a subir e reverter ou voltar a cair. Qual? Vocês estão falando várias paradas aí, eu não tô nem sabendo onde vocês estão. Alguém pegou essa entrada aqui? Tá dando gain aí, pô. Quem pegou? Quando eu ia falar pra pegar, não... já foi, já tinha ido já. Deixa eu mostrar aqui, meu querido. Quem pegou deu gain aí. Deixa eu mostrar aqui o MT4 aqui pro Gustavo. Como é que tá meu MT4, meu querido? Tá assim, ó. Por que que eu pegaria essa venda ali? Ele rompeu nessa vela. Nessa mesma vela, ele voltou aqui na marcação. Quando acontece isso, eu não costumo pegar. Prefiro que nasce a outra vela para eu poder pegar, de M5, tá? Só que como o movimento de baixa tá um pouco forte, e aquela vela de M1 ela subiu com aquela explosão que a gente espera, daria para ter pego a venda que quem pegou aí tanto que deu gain. Entendeu?
Pô, mano, vou pegar uma entrada aqui com vocês aqui. O pessoal tá pedindo aí, pega uma entrada com a gente aí. Deixa eu ver aqui uma entrada aqui. Tá vendo aí que eu falei com vocês? Mostrou aqui que seria uma queda forte e tá se mostrando ser realmente uma queda forte. Abriu uma nova vela de M5 aí. Se ela subir e testar a nossa zona aqui em cima, que eu acho que vai ser difícil, que ela tá bem forte, dá pra gente pegar a venda. Ó, tá voltando a subir aí, ó. Vamos ver se ela chega lá. Voltou a cair de novo. Tá chegando lá não. Vamos ver se essa aí chega lá. Ó, próxima vela, tá? Tá menos de 30. Vamos ver se ela chega lá. Se ela vai lá em cima lá. Buscar a nossa resistência agora. A tendência de baixo tá tão forte que ela não tá tendo força. Tinha que ter subido mais um pouquinho pra gente pegar. Será que essa aí vai? Já botei pra próxima vela, tá? Mais de 15, menos de 30. Botei pra próxima vela. Vamos ver se ela vai lá. Pô, não tá tendo força não, mano. Voltando àquela pergunta lá, vamos esperando aqui dar um ponto de entrada pra gente, mas voltando à pergunta que o Flávio fez, vocês estão vendo que é nítido quando a tendência tá forte, que até tá vendo que a vela ela tá tendo dificuldade de voltar lá no ponto que a gente tá marcado, entendeu? Ela não tá conseguindo ter força para voltar lá. Por quê? A tendência de baixo tá muito forte. Então vocês podem ver que ela tá vindo, deixando um pavio e voltando a cair de novo, tá terminando vermelha. Olha aí, ó. Calma aí, calma. Pô, ainda não chegou lá, hein? Mas o movimento que ela fez foi bonito. Vamos ver se ela chega. Ó, abriu a próxima vela,
Tava assim, ó. Eu já automaticamente já boto pro próximo minuto. E tô aqui aguardando ela chegar lá. Vamos ver se ela chegar lá. Será que agora vai? Rapaz. Ó, abriu uma nova vela. Já vou colocar pro próximo minuto de novo. Agora já não vai dar mais, galera. Ó, ela fez um rompimento aí e tá indo buscar a zona mais em cima. Se ela chegar na outra zona lá mais em cima, a gente vai pegar também a venda. Ó, tocou. Pega a venda aí, ó. Foi bem rápido. Quem não tinha conseguido pegar, teve a oportunidade de pegar de novo aí. Eu tô lá na mesma marcação. Caraca. Aqui, se eu tivesse operando só, eu pesaria a mão. Só que com vocês eu não vou fazer isso não. Que aí a galera vai na minha aí. Mas aqui era um ponto que daria pra pesar a mão, tá? Critério de conhecimento aí. Porque ela foi buscar outra marcação mais em cima. E a tendência de baixa, entendeu? Então por isso que daria pra pegar outra entrada ali. Ó, o áudio JPY, ele tá dando um ponto de entrada aí também. Pera aí. Deixa eu ver se ele toca lá. Não tocou. Vocês entenderam aqui o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. A gente tomou um loss aqui nessa entrada. Não era uma entrada ruim. Era uma entrada boa. Só que ele veio buscar um ponto mais em cima. E isso acontece. E foi o que eu falei com vocês ali. Que aqui seria uma entrada que daria para entrar com um valor um pouco mais alto. Porque a tendência é de baixa. Ele fez um movimento expressivo aqui. Aquela explosão que a gente espera. E veio em outra taxa. Outra marcação, quer dizer. Então daria para entrar com um valor um pouco mais alto aqui. Entendeu? Então, tipo, a nossa entrada aqui de baixo, tomamos loss, mas a gente não estava errado. Foi uma boa entrada. Entendeu? A gente tem que ter essa ciência. Independente da gente errar a entrada, a gente tem que ter a ciência de que é uma boa entrada ou não. Foi uma boa entrada e o mercado não respeitou, mas a gente percebeu que ele veio respeitar um ponto mais em cima, que também estava marcado lá no nosso MT4, entendeu? Ver se dá outra oportunidade aí, se der, a gente pega.
Agora vai ficar nisso. O Lucas tem que prestar bastante atenção aí na questão do minuto. Pô, galera, agora para dar outro ponto de entrada aí vai demorar. E já deu meia-noite e meia. Tem gente que trabalha amanhã. Eu vou encerrar a aula. Eu vou ver se eu consigo mesmo na quinta-feira operar aí de manhã com vocês, que vai ser bem melhor para a gente poder pegar essa parte prática aí, tá bom? Vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido aí a parte do gerenciamento. E eu vou ver se eu consigo. Vou ver o horário aqui da consulta. E eu marco com vocês lá no grupo direitinho, tá bom, meus queridos? Obrigado aí, tá? Até a próxima aula.